Saudações, escritores e escritoras, sejam novamente muito bem-vindos ao canal da Jornada do Escritor, nessa semana e na próxima, falando aqui sobre o checklist dos best-sellers, numa série de 5 vídeos que vai abordar 5 aulas gratuitas sobre tópicos que foram colocados, elencados aqui no nosso checklist, falando sobre aspectos essenciais para que você consolide o seu projeto literário e obtenha a devida evidência com ele, não importando qual o seu objetivo, se algo pontual ou se, na verdade, você quer construir uma carreira aí na literatura. Meu nome é Simon César, sou agente literário e escritor e estou aqui para passar um pouco do meu conhecimento para vocês, uma série de estudos que fiz no Brasil e no exterior, tanto de técnicas literárias sobre o mercado, agenciando autores e fazendo com que as coisas comecem a dar resultados para aqueles que almejam alguma coisa com os livros. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as tão comentadas e famigeradas técnicas, que na verdade sim, são essenciais para você que quer ser de fato um profissional, mas se você tem uma preocupação genuína com o seu livro, é muito bom que você as conheça. Vou cometer aqui um atrevimento, né? Muita gente diz que é essencial escrever um livro baseado em técnicas. E eu vou dizer para vocês, a técnica não é primária no conceito de se escrever uma obra literária. É claro que quando você as domina, você tem, obviamente, um tom profissional que você vai colocar e vai se comunicar provavelmente de forma muito mais fácil com o seu público-alvo, com os leitores que estão ali dispostos a ler o que você tem a entregar para eles. Porém, a técnica não é o atributo primário quando nós estamos falando em encantar leitores. Na aula passada, falei muito sobre a questão do valor, fiz algumas citações também sobre tema, e abordar esses assuntos é muito importante para que você entenda que a técnica nada mais é do que uma ferramenta, né? Um conjunto de ferramentas que fazem com que você se comunique muito melhor com as pessoas que estão lendo a sua obra, consumindo o seu conteúdo. E isso é muito importante porque é muito mais difícil você conseguir o sucesso na carreira literária simplesmente se baseando pela sensibilidade, por maior que seja o seu talento ou até mesmo o seu dom. Algumas pessoas não acreditam no dom, mas seja qual for o seu posicionamento a respeito disso, não há dúvidas de que quando você de fato domina as técnicas, é muito mais simples que você consiga de fato prender a atenção do seu leitor e fazê-los entender aquilo que você quer passar. Entretanto, também existe o outro lado da moeda. Muitos autores, inclusive, começam e realmente ganham mais consciência a respeito das técnicas, o que não necessariamente faz com que as obras literárias deles sejam boas. Isso já conferi algumas, obviamente não vou citar exemplos aqui para denegrir os meus colegas de trabalho, ou seja lá quem for, e cada um tem o seu posicionamento, a sua visão a respeito da qualidade de um livro ou não, mas posso dizer também agora como um profissional atuante no mercado que várias obras, né, são lançadas pelo nome que o autor já tem consolidado e não necessariamente porque ele aplicou uma técnica ou um conjunto de técnicas e fez com que aqueles livros se tornassem realmente bons. Então, antes de tudo, é muito bom que a gente esclareça que aqui ninguém está fazendo pouco das técnicas, muito pelo contrário. Como eu disse aqui no início do vídeo, é muito importante que se você quer ter um conteúdo profissional, que você de fato domine essas técnicas literárias. São muitas, né? Nós poderíamos aqui ficar mais dias e dias aqui falando sobre elas e ensinando cada conceito, e elas são realmente muito produtivas quando você vai escrever. Entretanto, o nosso foco, o nosso objetivo aqui é dizer para você quais são elas, mas que de forma alguma você se ingesse na técnica literária, porque ela pode acabar fazendo com que você construa um material de má qualidade. Muitos autores, inclusive muitos escritores ainda iniciantes, que me procuram, perguntam a respeito do domínio técnico e se preocupam muito nessa questão. Eu não sei se eu estou preparado para escrever o meu primeiro livro, porque eu não domino todas as técnicas. A grande verdade é que você nunca vai dominar exatamente todas elas, né?
Sempre você pode cometer uma falha, um deslize aqui, acolá. A menos que você seja um escritor já de muitos anos de carreira, vai ser muito mais fácil, muito mais simples, mas eu também não acredito nessa perfeição. Acho que isso é inerente do ser humano, né? E, portanto, isso não ficaria diferente quando a gente vem falar sobre obras literárias. E a técnica, nesse caso, ela fala muito no sentido de que ela deve ser encarada principalmente como uma ferramenta, de fato, para que você chegue ao seu público-alvo, se comunique melhor com ele, passe a mensagem, entregue o seu valor, entregue o seu conteúdo, faça com que as pessoas entendam o tema, façam com que elas entendam aquilo que está em jogo no seu livro, a mensagem que você quer passar, mas não exatamente que ela faça com que você tenha uma preocupação tal que a sua ideia não começa a evoluir porque você está preocupado demais com a técnica. Conheço autores que não são exímios dominadores de determinados tipos de técnicas e mesmo assim conseguem resultados bastante razoáveis e alguns deles bem-sucedidos em torno das suas obras literárias, daquilo que já escreveram, e posso dizer com alguma segurança que talvez o que falte a eles para que sejam best-sellers ou que alcancem patamares maiores, né, com grandes editoras, como muitos sonham, é justamente ter um maior cuidado no nível técnico, mas a nível de divulgação. E eles trabalham muito bem a questão da sensibilidade e certamente poderiam alcançar ótimos resultados. Mas, como eu disse anteriormente, se você contar apenas com a sensibilidade que você está colocando, existe sim um sério risco de que você acabe se precipitando e ingesse o seu livro, né? A sua ideia acabe ficando para trás. Então, organizar, as técnicas servem precisamente também para que você organize todas as ideias que você está tendo, que você está compondo, e isso fica muito mais fácil, de fato, quando você trabalha uma metodologia, quando você trabalha esse aprimoramento de técnicas. Isso é muito possível, especialmente com métodos de escrita criativa e outras técnicas que são ensinadas por diversos nomes da literatura mundial. E certamente nós podemos aqui fazer algumas citações sobre aquelas que são usadas por esses grandes nomes, e aqui fiz algumas delas, aqui elenquei para vocês no checklist dos best-sellers. Volto a dizer a você que, caso você ainda não tenha o documento, por favor, preencha o formulário que está aqui no link na descrição desse vídeo. E caso você já tenha preenchido o formulário e não tenha recebido por qualquer razão que seja, basta enviar um e-mail também aqui disposto na descrição desse vídeo, jornadadoescritor@gmail.com, e eu vou enviar para você, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre as técnicas. Esse segundo tópico ele é extremamente valioso e é muito buscado por diversos autores, sejam aqueles que hoje escrevem a não ficção ou a ficção, ou que buscam entrar, se enveredar aí por um desses caminhos. Então, falar um pouco sobre eles, na verdade, obviamente não seria aqui possível colocar todos em uma página, como eu disse, esses itens que estão aqui listados servem para que você sirva num primeiro momento, principalmente se você está começando a escrever, para que você se atente se você não está esquecendo de algum detalhe, né? Seja você tenha um método próprio ou você já tenha aprendido essas técnicas, é importante que você faça sempre uma curadoria, sempre você procure entender se todas as aplicações estão ali bem colocadas, e dessa forma você vai conseguir resultados mais expressivos, não tenho dúvida disso, tá? Então vamos começar aqui falando um pouco sobre as técnicas literárias e aqui o conteúdo que estamos elencando. O primeiro item coloca aperfeiçoar técnicas de estrutura narrativa. Para quem não conhece, as técnicas de estrutura narrativa condensam toda a sua ideia e dividem ela normalmente em alguns passos, né? Temos aqui a estrutura de 3 atos, que é muito conhecida. Temos a jornada do escritor, a jornada do herói, que também é muito conhecida, foi feita através de uma obra exemplar do Joseph Campbell, e uma teoria que se transformou numa fórmula que vale para diversos mecanismos, diversos tipos de profissão. Para que se tenha uma ideia, a jornada do herói não é utilizada apenas por escritores de livros, né? Eu trabalho com marketing, né? Sou profissional de marketing digital,
E também utilizo a jornada do herói, inclusive para montar campanhas, sejam elas publicitárias, ali para formar um conceito de marketing, né? E muitas das etapas, na verdade, a jornada do herói é dividida em 12, porém, você pula, no caso, ou simplesmente apaga uma daquelas etapas de acordo com o tipo de campanha que você possui. Normalmente, numa campanha publicitária, nós pegamos a estrutura de 3 atos, onde a gente fala ali sobre a apresentação, a criação do conflito e então a resolução do mesmo. E falando sobre esses 3 pontos, é onde a jornada do herói também se divide muito bem, você tem condições de apresentar o que você está falando, seja para o seu cliente, no caso aqui falando de uma forma mais publicitária, ou no caso de autores falando para o seu leitor. Temos a geração do conflito, onde você apresenta a problemática do que você pretende resolver durante o seu livro, e aqui também na campanha publicitária, aqui fazendo essa rápida analogia. E por fim, a resolução, né? É onde você vai ter o resultado para o bem ou para o mal, dependendo de onde o seu tema falar, e no fim você vai conseguir mostrar ali para o seu leitor o caminho que você vai bem entender, né? É importante que isto seja o mais imprevisível possível, principalmente se você escreve uma obra de ficção. O clichê não é ruim, porém é muito importante que você surpreenda o seu leitor. Quanto mais você conseguir fazer isso, sem dúvida melhor serão os seus resultados também. Surpreender não significa uma regra para o sucesso, obviamente, porém faz com que você trabalhe em cima de possibilidades que o leitor não espera e comecem a valorizar você, falando sobre, citando você como um autor que de fato vale a pena ser lido, principalmente por não tornar o seu conteúdo previsível. Muito hoje se fala sobre Dan Brown, que é um best-seller notoriamente um autor de muito valor. Entretanto, temos aqui também que avaliar algo que é muito comentado, especialmente pelos fãs, inclusive, que ele adota a mesma estrutura e o final dos seus livros, ali, os eventos acabam, depois ali do sucesso do Código da Vinci, acabam sendo demais, previsíveis demais, né? E isso faz com que algumas pessoas, né, claro que o reconhecimento dele continua em sua totalidade, né? O Dan Brown ainda é um autor best-seller muito bem ranqueado no The New York Times. Entretanto, a gente percebe que esse nível de previsibilidade já desagrada muitas pessoas, e outras já se agradam com isso, já conhecem, mas não se incomodam, né? E portanto continuam a leitura, e nós estamos falando aí de milhões de leitores envolvidos, né? E seja qual for a sua opinião sobre o autor, o desenvolvimento dessas técnicas faz com que ele continue na sua evidência. Existe a discussão se ele hoje ganha pelo nome que ele já se estabeleceu, ou que ele já estabeleceu, desculpe, ou pela qualidade dos livros que realmente ele produz. Entretanto, isso não é um fator de importância agora. Isso serve para que você veja como uma pessoa que domina a técnica literária tem plenas condições de continuar agradando as pessoas, ainda que seja previsível, né? Ou que você não considere dessa forma, mas a grande verdade é que as técnicas conseguem sim fazer com que o seu leitor permaneça imerso, né? Que ele tenha vontade de continuar folheando as páginas e sabendo o que vai acontecer, muitas vezes já com os resultados ali de uma forma consciente em suas mentes. Então, aperfeiçoar a estrutura narrativa diz para você de uma forma muito sintética, isso não serve apenas para escritores de ficção. A não ficção também é muito importante que você entenda isso. O que está em jogo quando você vai tratar de um tema, você tem que apresentar de uma forma rápida, fazer com que as pessoas absorvam logo do que você está falando e também não perder muito tempo com aquela apresentação e partir logo para a zona de conflito, né? Principalmente se você escreve não ficção, por exemplo, e tem uma teoria. Apresente primeiro o conteúdo que você quer abordar. Se você tem uma teoria sobre um determinado ramo da psicologia, algo sobre que trate do comportamento humano, apresente
o mundo comum, que é o primeiro item, inclusive, da jornada do herói. Para quem não conhece, vale muito a pena, recomendo aqui o gráfico que é feito pelo Viver de Blog, do Henrique Carvalho. É muito interessante, ele coloca, se vocês colocarem aí no Google Imagens e digitarem a jornada do herói, certamente será a primeira ou a segunda, o segundo resultado da busca, em que você vai ter o resultado do gráfico ali de forma macro e vai ver quais são os passos da jornada do herói, né, que definem ali toda a estrutura narrativa em que a sua história vai se passar. E como eu disse, isso é muito válido, principalmente para autores de ficção, que muitos têm problemas em organizar as ideias do seu livro, e para os de não ficção também serve muito bem. Como eu disse, isso é tratado em usado em diversas profissões, e não seria diferente com escritores de não ficção, e serve realmente para que você tenha uma estruturação perfeita em cima daquilo que você quer passar. Tá? Entendam, façam esse estudo, procurem se aperfeiçoar nessas questões, porque o que o público espera de vocês, né? Principalmente que vocês falem daquilo que vocês estão realmente querendo mostrar no livro, e isso a gente consegue com a apresentação. Apresentar a zona de conflito, aonde o mundo, talvez o senso comum, a sociedade, crie um questionamento, e onde você vai atacar, como você vai propor resolver aquele conflito, até chegarmos ao terceiro ato, que é a resolução, aonde você de fato vai conseguir mostrar ou a sua opinião pessoal, ou a sua proposta, a sua teoria, ou seja lá como for, mas que esteja bem apresentado ali no seu livro. É sempre muito importante que você tenha essa consciência. Existem ótimas maneiras de você estudar estruturas narrativas, e é muito importante que você comece a pensar nesse tipo de método para que você faça uma obra literária bastante agradável de ser lida e compreensível pelo seu público-alvo. Chegamos então ao segundo tópico, aperfeiçoar técnicas de domínio do tema. Uma coisa que é muito comum entre escritores, especialmente os iniciantes, é começar querendo falar sobre alguma coisa e no meio do caminho atropelar. É muito importante que você compreenda que se você começar a falar sobre maçãs e no meio do livro você começa a falar sobre bananas e no final do livro você volta a falar sobre maçãs, as pessoas vão se perder. Ué, ele está falando sobre maçãs ou ele está falando sobre bananas? A gente precisa entender o que está em jogo de fato. Ele quer falar sobre os benefícios de determinadas frutas para a vida de uma pessoa, para o bem-estar das pessoas, ou falando ali, ele quer falar sobre o benefício das maçãs, ou o título do livro, digamos assim, faria uma ótima referência sobre os benefícios da maçã na saúde humana. Entretanto, no meio do livro ele começa a abordar sobre bananas, falando sobre esses benefícios e esquece das maçãs, né? É um exemplo bastante simples para que vocês entendam que quando você está falando sobre alguma coisa, seja você escritor de não ficção ou ficção, você precisa ser fiel à temática que você está abordando. Isso é muito importante porque você provavelmente já ouviu falar alguém, seja comentando sobre um livro ou sobre filmes, que aquela história não tem pé nem cabeça. É mais ou menos por aí que as coisas começam a acontecer. Quando as pessoas não entendem exatamente sobre o que elas querem falar, existe uma problemática muito forte em cima disso, né? Uma técnica bastante interessante que eu chamo de nuvem de palavras fala muito bem a respeito dessa assimilação tácita que os escritores conseguem fazer para o seu leitor. A nuvem de palavras nada mais é do que estabelecer um tema e escrever durante todo o seu livro palavras que estão relacionadas ao seu tema. Então, se, por exemplo, você está retratando a vida de um alcoólatra, seja uma biografia ou seja uma obra de ficção, e essa pessoa procura uma redenção, procura sair daquele vício, você precisa utilizar durante todo o tempo do seu livro palavras que façam com que as pessoas entendam que nós ainda estamos falando sobre aquele alcoólatra. Então, por exemplo, se estamos
aqui estruturando, como eu coloquei, falei no primeiro tópico sobre estruturas narrativas, estamos apresentando o que seria o mundo comum para aquela pessoa, como é o dia a dia daquele cidadão que se tornou um alcoólatra. Nós temos que traçar palavras que digam ao nosso leitor e façam referências com situações de que aquela problemática existe, que ele precisa vencê-la. Então, se estamos escrevendo sobre uma obra de não ficção, por exemplo, podemos falar da biografia de uma pessoa que venceu esse vício, mas vamos citar, por exemplo, no primeiro capítulo, um local, falando a descrição ali do que aquela pessoa com problemas de vício passava em um bar. Então, vamos estruturar a narrativa falando sobre uma situação que aconteceu naquele bar. Então, quando você vai contar o que aconteceu em um determinado lugar, e aqui exemplificando o bar, você vai falar palavras que estão de alguma forma ligadas ao perfil que o protagonista, no caso, está procurando vencer. Então, bar se assemelha a copo, se assemelha a barman, se assemelha a garçom, se assemelha a mesa, se assemelha a derramar, se assemelha a cair. Existem diversas palavras que fazem com que o seu leitor continue entendendo que você está falando de algo que é importante no foco do protagonista, né? Seja, aqui repito, uma obra de não ficção ou de ficção. Então, entender, e por que aqui a gente fala sobre nuvem de palavras? Perceba que essas palavras que eu fiz a citação estão de alguma maneira ligadas ao tema. Alcoolismo, esse é o tema do livro. Então, quando essas palavras conseguem se misturar ali de forma que você consiga tratar o tema de uma forma genuína e ainda assim falando sobre ele de uma forma que você precisa ser muito habilidoso para não repetir as mesmas situações, que você entenda bem as estruturas narrativas para que você não se disperse da ideia, para que você não demore demais numa apresentação, que você continue apresentando muito bem o mundo comum daquela pessoa, mas que você parta, enfim, para uma zona de conflito, onde aquela pessoa, por exemplo, aquele alcoólatra, é submetido a um problema familiar, em que a família está disposta a colocá-lo em um hospital para um tratamento ou o que for, e aquela pessoa não quer, né, não quer apesar de ela ter a vontade de se tratar, ela acaba tomando um rumo diferente, ela foge de casa, algo do tipo, não dá a devida atenção que a família está querendo passar ali para ela, e dessa forma cria-se um conflito entre ele e os familiares, de forma que ainda existem aqueles que acreditam na sua recuperação e aqueles que decidem abandoná-lo. Então, aí o protagonista começa a ter uma zona, né, de situação onde ele precisa tomar decisões, até que você chegue, enfim, à resolução. Claro, falo sobre isso de uma forma bastante superficial aqui, porque o ensino dessas técnicas é realmente algo que necessita de uma profissionalização, necessita de aulas mais aprofundadas a esse respeito, mas que é importante que você se atente, ou se você já aprendeu, ou se você já domina isso de uma forma que você se sente seguro para passar para as pessoas, que você se sente seguro para passar para uma editora, e com toda certeza o olhar de mercado desses profissionais vai ficar muito atento a esse tipo de detalhe. Se você consegue fazer essa boa estruturação, não tenha dúvida, falando muito bem sobre o seu tema, o tema da obra que você quer abordar, sem dúvida alguma, você vai chamar a atenção ali das editoras ou dos profissionais de mercado, como agentes literários, inclusive. Então é importante que você tenha essa consciência. Eu posso falar sobre mais de um tema no livro? Sim, desde que você consiga criar ligações entre esses temas e que você não se perca, né? Não é algo simples, como eu disse, muitas vezes porque escritores são pessoas onde a criatividade está em movimento o tempo todo, e você acha, às vezes, muitas vezes, né, que algum trecho, algum momento, algum recorte da vida daquele personagem ficcional ou não vai se adequar à obra literária que você está escrevendo, entretanto pode não ter absolutamente nada a ver.
pensar na nuvem de palavras é um bom exercício também para que você veja se aquela situação que você acha que seria interessante abordar, de fato, fala sobre algo que vai levar o leitor a continuar dentro da problemática, dentro daquilo que está em jogo, dentro do que está sendo falado do tema, ou se de fato aquilo ali pode ser descartado, por melhor que seja. Mas é muito importante que você mantenha a fidelidade ao seu tema e por isso você busque esse aperfeiçoamento. Vamos ao terceiro tópico, determinar prazo de pesquisa e aplicação do tema. O prazo de pesquisa, eu costumo dizer sempre para os meus alunos, uma coisa que é, na minha visão, essencial. Antes de você começar a escrever um livro, principalmente se você não tem domínio sobre o tema, pesquise bastante sobre ele e determine um tempo pelo qual você vai fazer aquela pesquisa. Se você trabalha, por exemplo, com comunicação e você vai escrever a história de um profissional de TI, você provavelmente vai precisar de uma pesquisa muito apurada sobre aquela realidade, a menos que você trabalhe diretamente com uma pessoa assim e que possa transmitir para você aquelas informações de uma forma segura, objetiva e que você consiga, de uma forma real, transmitir essa mensagem para os seus leitores. Você provavelmente pode ter alguns problemas se não conseguir assimilar as informações necessárias para passar para aqueles que vão ler o seu livro. Normalmente, e isso é muito falado, especialmente quando eu fiz um curso em Stanford, falaram uma coisa muito interessante sobre esse aspecto do tema, né? de quando você vai fazer essa adequação. A pesquisa em si ela é importante por um detalhe simples. Se você consegue transmitir realidade para as pessoas, aquela questão da proximidade que eu falei na primeira aula, você vai fazer com que as pessoas levem mais a sério o que você está escrevendo, né? E isso acontece mesmo nas obras de ficção, nas obras de fantasia. Cito sempre as Crônicas de Gelo e Fogo do George R.R. Martin, justamente porque ele conseguiu trazer o comportamento humano para a realidade, inclusive valendo-se de contextos históricos, né, de momentos históricos na realidade europeia para colocar ali na sua obra. E certamente ele tem um conhecimento muito forte a respeito da história local e também das influências que foram geradas naquele período, e transformou isso numa brilhante obra de ficção. Quando você consegue fazer essa pesquisa de uma forma a transmitir aquela realidade para as pessoas, e as pessoas passam a enxergar você como uma autoridade no assunto, ainda que você não seja um especialista. Entretanto, você fala tão bem sobre aquilo que as pessoas começam, de fato, a valorizar aquilo que você escreve. Então, é muito importante, em primeiro lugar, que esse tempo que você vai destinar para a sua obra literária, no caso, na pesquisa, seja algo que você faça com muito carinho. Principalmente porque a definição do tempo de pesquisa ela anda junto com o mapa que você vai fazer da sua obra literária. Que tipo de eventos você quer tratar? Que tipo de eventos você quer abordar ali? Isso é muito importante sobre a questão da aplicação do tema. Além do que está em jogo, que eventos acontecerão para que o seu livro se estruture? Nós temos aqui algumas estruturas narrativas também, falando não só sobre a jornada do herói, temos as fábulas aristotélicas, temos as linhas curvas, que se destinam em 7 tipos diferentes, onde você determina os pontos positivos e negativos, né? Na dramaturgia, especialmente, isso é muito utilizado, porque você faz uma variação entre pontos onde o protagonista, os personagens envolvidos, atingem um momento muito valioso de suas vidas e, portanto, estão em alta, como os pontos vertiginosos de queda, quando eles são levados, entre aspas, ao fundo do poço e são obrigados a voltar para o ponto inicial. Algumas teorias dizem, né, alguns ensinamentos colocam para que você leve esses pontos ao extremo. Inclusive, 2 obras literárias de maior sucesso na ficção, que são
entre dois autores aí de grande renome, Dan Brown, com o Código da Vinci, e os 50 Tons de Cinza da E.L. James, são boas citações de curvas perfeitas, aquilo que chamamos de curvas perfeitas, onde você define exatamente esses pontos altos e pontos baixos da sua história, mais uma vez falando, seja ela de não ficção ou de ficção. Porque o que acontece é simples. Esteja você tratando da realidade ou de algo que você criou, a vida do homem reflete isso. O Joseph Campbell transmitiu isso muito bem, inclusive na sua teoria, Criando a Jornada do Herói. Ela nunca é perfeita, ela sempre é vista em altos e baixos, sendo que no seu livro você jamais vai contar a história de quem quer que seja em todos os seus momentos. Você começa a elencar aqueles momentos prioritários para que você então os retrate e faça com que as pessoas peguem aqueles momentos principais e comecem a se apegar na história, fazendo essa variação entre o positivo e o negativo. Entretanto, não apenas tratando desse modo, existem outras linhas, existem 7 linhas, na verdade, aí que fazem uma variação entre a técnica dramatúrgica e que podem fazer com que você ainda assim envolva o seu leitor. As chamadas curvas perfeitas são aquelas que, uma espécie de senso comum nas obras literárias, alcançam os maiores sucessos, né? Os best-sellers e a tendência de maior equivalência em vendas, utilizada inclusive em grandes obras cinematográficas, ou onde a dramaturgia está envolvida. Então é muito importante que você entenda como fazer a pesquisa e fazer um mapeamento da sua obra literária para que você entenda cada passo que será necessário, tudo aquilo que você vai abordar, e aí você faça uma pesquisa em cima daqueles assuntos que serão relevantes no seu livro. Uma vez tendo esse mapeamento, você vai saber exatamente o que precisa pesquisar, com quem pesquisar, e aí você já vai dar um passo muito importante para iniciar a escrita da sua obra literária. Tá legal? Vamos para o quarto ponto: aprimorar técnicas de frases em ancoragem. O que são as frases em ancoragem? Quando você cria um texto, você deve fomentar, né, no caso, que os leitores façam cada vez mais um ordenamento das informações, que aquele ordenamento seja capaz de fazer com que o seu leitor fique preso à sua obra, que ele queira ler sempre mais e mais. Isso se estrutura especialmente nas frases que você vai escrever parágrafo a parágrafo. Uma das técnicas, inclusive, que são muito comentadas, falam sobre a capacidade que o seu livro tem de encantar na primeira frase e na primeira página do livro. Alguns agentes literários falam que você precisa, por exemplo, para encantar um editor, fazer com que o seu livro convença-o já na primeira página da sua obra. Alguns agentes literários conversam e falam muito que se a primeira frase não estiver bem estruturada, eu já não leio. E outros falam sobre metade da página, enfim. Existe aí uma variação entre opiniões, notavelmente, quando você vai fazer a avaliação de um livro. Entretanto, é muito importante a gente entender essa estrutura. A ancoragem de frases, ela fala exatamente como você consegue se comunicar bem, puxando o seu leitor para os outros conteúdos que estão presentes na sua obra. Então, a primeira frase vai ancorar para a segunda, que vai ancorar para a terceira, que vai ancorar para a quarta, que vai levar para o próximo parágrafo e assim por diante. Essas técnicas são complexas de se fazer uma avaliação autocrítica, muito importante, especialmente se você tiver a oportunidade de ter um profissional ao seu lado para guiar você em toda essa rotina de escrita. É muito importante saber se ele está motivado a continuar durante a leitura durante as suas páginas. E essa é uma autocrítica que você precisa fazer também. Quando você estiver na fase de revisão do seu livro, vamos falar sobre isso em tópicos seguintes aqui do checklist dos best-sellers, você poderá e deverá
se preocupar com a forma como as suas frases estão se interligando. Será que elas estão soando interessantes para que você faça a leitura de todo o resto? Né? A ideia, normalmente, ela fica centrada ali na primeira frase do primeiro parágrafo e tudo mais, abrindo o leque de possibilidades para outras frases se elas estiverem dentro do mesmo parágrafo, ou da continuidade do livro em si. Mas é muito importante que você veja se cada uma delas trabalha em favor da proximidade para que você leia a frase seguinte e assim termine o livro e que o livro seja interessante a todo momento. Isso é muito importante quando você fizer a sua segunda revisão da obra literária. Na primeira você já pode escrever de uma forma mais tranquila, de uma forma mais confortável, principalmente para que você tenha a sensação de que, de fato, o seu produto, né, o seu livro está sendo criado, e você vai ter a oportunidade, sem dúvida alguma, de fazer a revisão da sua obra, e é nesse momento, nessa revisão que você vai fazer, aí, no caso a primeira revisão, não seria a segunda, você já deve se preocupar sim com a qualidade de como as frases estão se interligando, se elas fazem sentido, e testar essa coesão e coerência vai ser de suma importância para que você consiga transmitir a ideia necessária no seu livro. Produzir efeito de escaneabilidade nas páginas. Esse efeito ele é um tanto quanto controverso em determinados tipos de livros. Na não ficção, em determinados casos, quando você quer passar uma obra literária, seja um livro mais voltado à consulta, é bom que você faça a escaneabilidade funcionar bem. O que é escaneabilidade? É passar o olho pelo conteúdo e você perceber o que está acontecendo ali. No caso da escaneabilidade para obras, especialmente de ficção, ou quando você não quer transmitir, não quer deixar as coisas exatamente claras, pelo menos é importante que as pessoas entendam que você ainda está falando sobre o seu tema. Como eu disse anteriormente, as nuvens de palavras servem muito para esse fim. Ainda que a pessoa resolva pular o livro por alguma razão que seja, ou folhear um outro trecho, ou porque existe esse tipo de desordenamento em que a pessoa não acompanha exatamente ali do jeito que você está colocando, mas é muito preciso que você entenda que quando você estiver fazendo principalmente um material de consulta, as pessoas tenham noção, ao menos, de que você está falando sobre algo, sobre a mesma coisa que você estava abordando no início. Agora, quando você está escrevendo uma obra de ficção e você não quer passar aquela ideia total, a escaneabilidade serve de uma outra forma. Se as pessoas ainda estiverem por alguma razão, como alguns leitores às vezes comentam, já estou de saco cheio desse livro, não quero mais ler e tal, parece que ele está fugindo do foco, ou a história parece não ter um sentido real, ela vai dar uma folhada e ela vai perceber que ainda estamos falando daquele alcoólatra. Ainda temos palavras que estão falando sobre ele. Pode ser que a pessoa se canse de fato porque ela não gostou da história, mas é importante que ela entenda que ainda estão falando sobre a mesma coisa. A escaneabilidade é muito importante até para que você se policie se o seu livro está ainda fazendo sentido diante da temática que você quer passar. Então é bem legal treinar esse tipo de situação, treinar esse tipo de coisa. A técnica das nuvens de palavras fala muito bem sobre isso e, sem dúvida, é de grande utilidade. Especializar conhecimento em gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, na minha opinião, são essenciais, são pouquíssimo ditos entre autores, muitas vezes não por inconsciência dos mesmos, mas principalmente pelo fato de que eles não têm exata noção do que eles estão fazendo. Um dos meus campos de estudo, que é o chamado neuromarketing, trata justamente dos pontos chamados os gatilhos mentais. Existem cerca de 30 gatilhos mentais que são aplicados o tempo inteiro, página a página, pelos autores, e muitos deles não sabem disso. Os gatilhos mentais são incentivos, são pequenos gatilhos, de fato, que são incentivados na sua mente para que você entenda o que está sendo passado e que aquilo ali traga uma sensação
benéfica para você. Como, por exemplo, os gatilhos mentais que fazem com que você desperte algum interesse sobre um autor que seja, são vários, mas a gente pode citar aqui a autoridade como um deles, é um dos principais. A autoridade significa que quando você escuta um autor falando sobre dicas de literatura, provavelmente, se for um autor de bastante nome, você vai dar crédito a ele, você vai dar crédito às dicas que ele está dando, justamente porque ele já tem um caráter bem sucedido na sua profissão. E, portanto, ouvir o que ele tem a dizer, ouvir aquilo que ele faz para que obtenha sucesso e dê continuidade a esse sucesso, é sempre algo muito valioso para quem está começando. Então, quando você escuta alguém ou lê alguém que já está no mercado ou que já tem uma vivência, você costuma dar muito crédito para aquela pessoa. O gatilho mental os gatilhos mentais são formas perigosas de serem tratadas, porque alguns autores são de fato renomados, sabem passar muito bem dicas que são valiosas, no entanto, não sabem exatamente ensinar todo o necessário. Então, muitas vezes você vai ouvir pessoas do mercado, sejam autores ou sejam editores ou agentes literários que sejam falando sobre determinados aspectos que vão fazer com que você dê créditos a mais para aquela pessoa, porque é ela que está falando. Um conhecimento normalmente não é repleto, né? Ele tem algumas variáveis. Se você está tratando de um tema específico, ele possui variáveis que muitas vezes são contidas. Então, por exemplo, quando eu escuto falar sobre técnicas literárias como uma necessidade, como algo que vai transformar a sua carreira literária, eu tenho um cuidado muito especial. Por quê? É sabido que as técnicas são importantes, mas, como eu disse no início do vídeo, elas não são primordiais. Quando eu escrevi a minha primeira obra literária, a única lançada até o momento, eu não tinha qualquer noção de técnica alguma na literatura. E ainda assim, o que fez a diferença de fato para que ele alcançasse o sucesso foi uma boa ideia e, claro, uma boa campanha de marketing que eu fiz. É óbvio, existem falhas que poderiam ser tratadas e eu sou muito crítico em cima do material que desenvolvi, sim. Entretanto, isso prova que para que as pessoas, de uma grande quantidade de pessoas, assimile aquilo que você quer passar, não necessariamente ela está subordinada à técnica que você escreve, mas sim à forma como a sua ideia é passada, e não falando aqui sobre estruturas narrativas e tudo mais. Você tem acaba se apropriando de alguns tecnicismos sem querer, né, de uma forma inconsciente, e acaba assim passando essas boas ideias para as pessoas. Entretanto, não são elas que transformam exatamente a sua carreira, principalmente quando você vai ganhar um impulsionamento em algum aspecto da escrita do seu livro. Ou seja, o que quero dizer com isso é que quando a gente falar sobre um gatilho mental, sobre a autoridade, por exemplo, que é o gatilho que eu estou colocando aqui nessa exemplificação para vocês, não significa de fato que vocês não devam se atentar ao todo. E ao todo que eu coloco não é o suficiente aprender técnicas, você precisa de algo mais. Se você quer vender o seu livro para muitas pessoas, não são as técnicas necessariamente, podem até ser, pode ser que as pessoas comecem a se indicar e isso gere muitas vendas, mas isso não é o fator primordial. O fator primordial pode estar ligado, por exemplo, à forma como você divulga o seu livro, né? E aí muita gente fala que a técnica é o fator preponderante para que você consiga esse sucesso e alcance muita gente e tudo mais, e deve-se ter um cuidado todo especial quando falarmos a esse respeito, tá legal? Existem, como eu disse, cerca de 30 outros gatilhos mentais. A prova social, vou fazer a citação aqui de um outro gatilho mental, é justamente quando as pessoas criam depoimentos, né, sobre um determinado livro, aqui aplicando para a situação de escritores. Se você vê muita gente falando bem de um determinado livro, você acaba despertando, aquilo desperta na sua mente uma vontade
de consumir aquele livro também, principalmente se estiver dentro da sua área de interesse. É possível que você, como eu disse, não tenha o hábito de leitura, presenciei isso fazendo a divulgação do meu livro, e ainda assim a ideia seja tão bem passada para as pessoas que você, pelo menos aquele livro, vai querer ler, né? Principalmente porque você está vendo ali diversas pessoas opinando, falando bem sobre os autores, falando bem sobre as obras literárias dele, e dessa forma você vai se incentivar a consumir aqueles livros. Então, quando a gente fala a esse respeito, a prova social é mais um gatilho que faz com que você naturalmente tenha vontade a partir da opinião de outras pessoas. É como fazer uma compra hoje em uma loja virtual. Você quer fazer, por exemplo, a compra de uma televisão que foi lançada recentemente, você vai lá procurar as avaliações dos clientes, vai procurar ali as informações que eles estão colocando, as impressões que eles estão tendo sobre o produto, e confesso que muitas vezes já fui levado, sim, a não comprar uma determinada coisa porque as opiniões sobre aquele determinado produto não eram positivas, né? Isso não só quando você vai tomar uma atitude de compra, né? Eu posso pegar o Netflix, e isso já aconteceu também diversas vezes, quando um filme está mal avaliado, eu não perco meu tempo, né? Justamente porque eu acredito, sim, que em muitos momentos o senso comum fala uma verdade, né? E dessa forma você acaba influenciado. E é por isso que os gatilhos mentais são tão perigosos, porque a capacidade que eles possuem de influenciar pessoas, principalmente quando a gente fala em marketing, publicidade, é muito forte. Mas na literatura a gente pode usar isso para o bem, né? Principalmente na literatura, que é influenciar as pessoas de uma maneira que o seu livro desperte a qualidade merecida, né? E que você se aperfeiçoa tanto em determinados tecnicismos que você é capaz, sim, de provocar esses gatilhos nas pessoas. Cito aqui a autoridade até para falar também sobre o que eu vinha falando antes aqui sobre pesquisa. Quando você, apesar, você pode não ser um profissional de uma determinada área e falar sobre alguma situação no tocante a ela, quando você fala muito bem sobre aquele determinado assunto, as pessoas passam a questionar se você não é um especialista na área. Começam a enxergar você, de fato, como uma autoridade. Se eu vou escrever uma obra, por exemplo, de ficção, principalmente no meu ramo de atuação, que é a escrita de literatura fantástica, eu começo realmente a pescar ali como aquele autor fala sobre, principalmente quando você está falando sobre fantasia épica, como ele retrata aquele ambiente. Se aquilo ali está com uma descrição vaga, uma descrição simples, ou se de fato você está percebendo mínimos detalhes, sejam em descrições de vestimentas, sejam em descrições de habitações, sejam em costumes ou linguajar, se aquilo ali realmente se fala com uma obra de natureza épica, né? E você passa a enxergar aquele autor de uma forma muito de uma forma realmente muito que ele consiga, desculpe, que ele consegue dominar aquela temática, né? Então, quando você aperfeiçoa a questão dos gatilhos mentais, são muitos, procurem sobre eles, é sempre muito interessante, porque o seu livro vai despertar, sim, diversas influências positivas, e você deve sempre buscar isso, influências positivas no seu leitor. Criar fichas detalhadas das personagens. Esse é um exercício muito negligenciado por escritores, às vezes até os de não ficção. Quem é que está envolvido na sua obra? É muito importante que você conheça essas partes. Fale sobre a personalidade deles, descreva um pouco sobre o que está, quais são as principais características, o que gostam de comer, o que gostam de beber, costumes, dramas, né, conflitos internos. Desenvolver toda a estrutura realística do personagem faz com que você entenda melhor, conheça melhor e faça de uma forma que o seu leitor também passe a fazer isso. E você vai ver que uma vez que você começa a criar essas fichas de personagens, você tem muito mais facilidade de escrever sobre eles. Inclusive, para que você não venha cometer deslizes, que você comece com um personagem de personalidade muito forte e ele, por alguma razão, sem nenhum motivo ali envolvido no ambiente, comece a tomar atitudes
que não pertencem ao seu caráter, ao seu feitio ou ao seu comportamento comum. É muito interessante citar isso e recomendo também o estudo dos arquétipos de Jung. São divididos em 12 e também falam sobre comportamentos padrão que os seres humanos possuem e cada um provavelmente se enquadra em um deles. A criação de personagens baseada nesses arquétipos são muito interessantes para que você entenda um pouco mais da psicologia humana, principalmente quando você vai escrever uma obra ficcional, e dessa forma você cria personagens que são mais realísticos, né? A minha sugestão parte de estudos, né? Parte de estudos não só ligados à dramaturgia, mas como realidades que você pode trazer para o campo do seu livro, né? E assim fazer os seus personagens ganharem uma forma muito mais fidedigna. Estudar técnicas de arquétipos de personagens, acabei falando um pouco aqui sobre o tópico seguinte, que seria esse que acabei de citar. Os arquétipos de personagens são importantes para que você trilhe e escreva nessas fichas cada um dos detalhes de personalidade que eles possuem, e os arquétipos de Jung são muito legais para que você consiga fazer essa construção sobre personagens mais realistas. Principalmente se você está falando aqui de uma obra de não ficção, por exemplo. Nas obras de ficção, eu já citei anteriormente que são extremamente recomendáveis, porque você vai ter alguma dificuldade de fato para transmitir aquele personagem, dar vida de fato a ele, de forma que convença as pessoas de que eles sintam que aquele personagem de alguma maneira existe mesmo, né? Os de não ficção são interessantes para que você conheça mais sobre aquele comportamento, ainda que você domine o comportamento daquela personagem em questão, que você saiba falar muito bem sobre ele, mas você vai entender mais sobre a psicologia daquela personagem, você vai ter mais facilidade em teorizar sobre ela, ou até mesmo entender alguns dos seus comportamentos, principalmente se você está escrevendo um livro de não ficção que fale sobre determinados arquétipos, determinados conjuntos de comportamentos humanos. Você vai ter muito mais facilidade estudando esses 12 arquétipos. Então, pegue bem essa dica, porque realmente vale muito a pena e meus alunos adoram, né? Principalmente quando a gente fala sobre a questão da criação de personagens, isso sempre ajuda muito a todos eles. Tá legal? Treinar a redução de adjetivos, advérbios e pronomes, principalmente falando sobre obras de ficção. Stephen King é um dos autores que mais abominam, né, esse tipo de essas ferramentas da língua portuguesa que na verdade mais atrapalham o seu texto. Os adjetivos são especialmente compreensíveis porque você deve deixar para as pessoas que elas, se você der a possibilidade de fazer com que as pessoas tirem as suas próprias conclusões sobre determinados personagens ou sobre determinada temática, é melhor, né? Você traz um caráter menos previsível para o seu livro e dessa forma você consegue trazer uma maior imersão ali para o seu leitor. Então, quando a gente fala sobre a redução desses adjetivos, principalmente, tente não colocar que fulano é assim, assado. Tente não falar que fulano é bonito. Tente não trazer esse tipo de classificação. Faça com que as pessoas tirem aquelas conclusões. Se aquele fulano está atraindo a atenção de outras pessoas e o tempo todo no livro se coloca dessa forma, o seu leitor vai começar a imaginar isso de uma forma óbvia. Então, você não vai ter trabalho de classificar aquela pessoa. Vai dar ao seu leitor uma maior chance para que ele construa opiniões, construa a visão dele sobre aquela personagem. E isso é muito legal na literatura, justamente porque você permite a construção de diversos pontos de vista sobre um prisma, sobre aquele mesmo momento de um livro, sobre aquela mesma história, sobre aquela mesma temática. Quanto mais você conseguir fazer isso, melhor. Evite também os advérbios, colocar o comumente ou sabiamente, né? Ou mente, brinco até com alguns autores
que é realmente uma coisa ruim quando você vai falar no texto. Parece que você cria um peso em cima disso, em cima daquilo que você está passando para o seu leitor. Uma obra muito interessante para quem vai escrever ficção, para quem pretende escrever obras de ficção ou já escreve, e provavelmente quem já escreve já leu esse livro, é o Sobre a Escrita, do Stephen King, onde ele fala com muita propriedade sobre esses aspectos. Então, faça o tratamento disso, porque, como eu falei no primeiro tópico de talentos, o domínio da língua portuguesa é essencial, né? Quanto mais você o tem, mais você consegue se comunicar melhor com o seu leitor. E conhecendo mais esses artifícios linguísticos, você vai evitar aqueles que são particularmente incômodos numa obra, mas que leitores dificilmente vão falar para você. Você não vê em resenhas por aí criticando autores que usaram demais advérbios ou usaram demais os adjetivos, enfim. Normalmente você vê isso entre pessoas mais técnicas, mas não entre os leitores comuns, né? Elas não entendem muito bem isso, o que de qualquer forma incomoda, faz com que o seu texto se torne mais denso e, portanto, mais desagradável de se ler. Então tenha esse cuidado, é sempre muito legal fazer essa redução. Criar mapa do livro, falei um pouquinho aqui sobre isso no início também, quando eu estava falando sobre o tempo de pesquisa que você vai precisar. Mapeie os eventos, mapeie tudo o que vai acontecer na sua obra, procure ver e estudar especialmente a jornada do herói, procure ver a estrutura de 3 atos, a estrutura de curvas perfeitas. Isso realmente faz grande diferença. Mas principalmente saiba aonde você quer chegar com o seu livro. Qual é o ponto A, aonde ele começa, e qual é o ponto B, qual é o ponto Z, qual é o ponto final do seu livro. O que determina o início, meio e fim dele. Faça com que isso esteja de uma forma muito consciente na sua mente para que você transmita para os seus leitores da melhor forma possível, né? E que, acima de tudo, enquanto você está nesse processo de escrita, principalmente iniciando, que você tenha consciência total e ciência total sobre tudo que vai ser abordado e, portanto, você consiga fazer, como coloquei no início, uma pesquisa mais apurada sobre o que de fato você precisa. Não deixe que as suas ideias ou o excesso delas atrapalhe o sucesso da sua obra. Quanto mais você consegue mapear, melhor serão os resultados. Aperfeiçoar ancoragem e estrutura de parágrafos é muito semelhante ao que citei anteriormente sobre as estruturas de frases, onde a ancoragem de parágrafos também faz essa puxada entre um parágrafo e outro, né? Stephen King, inclusive, aconselha muitos parágrafos de uma frase, especialmente pelos impactos que eles geram. E é verdade, realmente, algumas frases, sejam por diálogos ou sejam por frases construídas durante a temática, fazem disso um trabalho muito interessante e causam no leitor uma imersão muito forte. Especialmente quando a gente está falando aqui, não temos como falar especialmente sobre obras de ficção ou não ficção. É fato que quando você se apropria bem disso, você consegue transmitir de uma forma muito boa para ambos os gêneros. E você vai conseguir, de fato, trazer uma leitura bem mais agradável. E basta que você pense como são os livros onde os parágrafos são muito longos, né? Vai ser muito mais difícil você construir uma ancoragem de frases, tal como vai ser muito mais difícil você construir uma ancoragem de parágrafos, porque vai ser difícil para a pessoa se livrar de absorver todas as informações que ali estão, e aí ter motivação para continuar os próximos, e ainda mais se você torna isso um padrão no seu livro, transforma isso numa constante, as pessoas vão começar a perceber, e isso certamente pode causar algum enfado nas pessoas. Aperfeiçoar técnicas de viagem subliminar é quando o livro permite que você viaje, seja nas obras de não ficção ou de ficção, para aquela realidade que você está falando. Muitas pessoas treinam os diálogos, e treinar diálogos em qualquer livro é sempre muito legal, é sempre muito interessante, porque faz com que as pessoas
se enxerguem naquela determinada vivência que você está querendo passar. Então, treinar diálogos é algo bem legal, bem interessante para que você também comece a exercitar o seu tecnicismo e também, de uma certa forma, que você consiga fazer com que o seu livro transporte as pessoas para o lugar certo, para onde você quer levá-las com o seu tema. Então, isso também é uma ferramenta muito forte de imersão do seu leitor, né? Quanto mais ele consegue viajar ali diante do que você está expondo para ele, melhor. Ele vai conseguir, ele vai ter mais ânimo de vivenciar aquela situação em que ele o tempo todo sai das páginas, sai ali do texto e visita uma nova realidade, se colocando muitas vezes naquele lugar, e aí você consegue transmitir exatamente a imersão, né, o leitor preso no conteúdo do seu livro, o que, claro, faz com que ele obtenha o êxito tão desejado. Revisar o projeto gráfico da obra em acordo com o tema. O projeto gráfico do livro é muito importante e não pense que se trata apenas de estética. Trata-se aqui de aspectos muito interessantes sobre como o seu livro, como a diagramação dele está bem distribuída, se a leitura está agradável, se ela de alguma forma tem algum tipo de elemento que se enquadra ao seu livro. Vou dar um exemplo aqui de uma obra de ficção que gosto muito, Navio Arcano, da Robin Hood, onde cada uma das páginas possui um timão, né? Ali, cada uma das páginas, não, me desculpem, cada uma das introduções de capítulos possui um timão, né? Simbolizando ali, obviamente, o tema do livro, né? Que a gente fala o tempo todo sobre navios, né? Navios mágicos. E, no caso, o timão representa, claro, muito bem a temática que a Robin está representando. Fora isso, a capa do livro também é muito importante que você tenha essa preocupação, que ele fale a língua do tema e que as pessoas consigam perceber exatamente aquilo que você quer passar. Alguns dos meus alunos, e já tive alguns debates bastante produtivos com eles a respeito disso, transmitem algumas ideias que não me parecem agradáveis. Alguns deles têm a noção muito forte sobre símbolos, né? Aqueles símbolos que estão ali presentes na capa, no que eles idealizam como a ilustração ideal para a capa, estão muito evidentes na cabeça deles, mas pouco para o autor. Então, se você cria um símbolo próprio e coloca na capa, existem duas possibilidades. Ou você vai construir a curiosidade das pessoas para saber o que é aquele símbolo, mas a sua capa tem que ter um trabalho gráfico de muita competência, ou ela simplesmente não vai se atrair por aquela capa, ou pode não fazer a assimilação correta entre o tema e aquela imagem que você está representando. Com isso, o que eu posso dizer seguramente, procure fazer com que o seu símbolo seja de rápida assimilação, se você quer colocar de rápida assimilação para as pessoas na capa, principalmente falando sobre título da obra. É uma das preocupações que você tem que ter. Especificidade é um elemento de extrema importância, inclusive um gatilho mental que fala sobre o quão mais específico você conseguir transmitir a sua ideia melhor. Você vai saber, as pessoas vão conseguir entender do que você está falando. Se eu pegar o título O Navio Arcano, estamos falando sem nenhum esforço de um navio mágico, principalmente para aqueles que gostam da literatura fantástica, vão entender isso no momento correto, na mesma hora que baterem o olho ali no projeto gráfico, né? E não só pelo título vão conseguir fazer uma assimilação justa, principalmente pela capa do livro, que é justamente um navio junto com um barco, com um pirata, e elas conseguem ali enxergar aquele navio com uma figura de aparência mitológica ali na frente do navio, e aquilo ali fala muito bem como o navio pode ser mágico, que tipo de magia está ali envolvida, né? E com certeza a pessoa pode ser levada a uma viagem subliminar justamente por tentar imaginar o que seria aquela criatura na frente do
navio e qual tipo de mágica ela provoca, que tipo de encanto ela possui. Então, a competência do projeto gráfico é muito importante para que você tenha a noção exata de todos os detalhes que você quer mostrar na sua obra literária. Controlar oscilações de ritmo narrativo. Isso é bem importante que você se atente também. E por que digo isso? O ritmo narrativo são os momentos, o conjunto de momentos que fazem com que o seu livro tenha uma dinâmica interessante de ser lida. Então, se você não cria essa expectativa nas pessoas, se um livro começa a ficar moroso demais por muito tempo, ainda que as pessoas possam entender por algum tempo também, que você precisa de um momento de calmaria para retratar aquilo que você precisa, elas querem que as coisas aconteçam, né? Algumas estruturas narrativas, inclusive, tratam exatamente desse aspecto. O momento da calmaria e o momento da ação. Eles devem criar uma variação, né? O momento em que você está assimilando as informações que estão acontecendo e o momento da providência, que se podemos citar dessa forma, em alguns casos serve muito bem nisso, nas estruturas de parágrafos. Um erro muito comum cometido por escritores é justamente não se preocupar com esses pontos. O ritmo narrativo acaba sendo bastante enfadonho porque alguns autores acabam explorando demais ou momentos de ação recorrentes, e o ritmo do livro sempre é afobado, né? E isso, acredite, também torna a leitura cansativa ou morosa demais, né? As pessoas acabam adquirindo um ritmo muito lento e as coisas não se desenvolvem, não há providência, você fica imerso demais, por exemplo, numa determinada atitude de uma personagem em que ela está pensando ali refletindo sobre algum aspecto da vida dela, e aquele pensamento acaba ficando ali por tempo demais, sem que ela tome uma providência para, de fato, resolver naquele momento reflexivo. Então, temos que sempre se atentar nesse tipo de coisa, porque quando você lê uma obra literária, você espera que existe a explicação, existe o envolvimento com aquela cena, ou com aquela explicação que você quer fornecer. Mas é muito importante que você movimente a história, que ela ande, de fato, que ela não permaneça estagnada. E é por isso que servem os pontos positivos e negativos e as curvas perfeitas, porque você tem uma noção de para onde você vai caminhar, você pode levar a sua personagem para um ponto alto e rapidamente, né, ali, conforme a história andar, rapidamente ela cai para o ponto inferior, no caso aí, o ponto negativo. Essa alternância é muito legal e observá-la na estrutura narrativa é de suma importância. Predominar voz ativa no texto. Stephen King também fala muito sobre isso. Pare de tentar de fazer com que as coisas pareçam quietas demais. Faça elas acontecerem. Se você está falando sobre uma reunião, não diga que de forma demasiada que a reunião vai acontecer. Um exemplo muito interessante que ele cita. Não diga que a reunião vai acontecer a tal hora. Determine que a reunião vai acontecer a tal hora e não demore a chegar nela. Faça com que aquela reunião aconteça de fato e transmita uma expectativa. É um outro gatilho mental interessante de se citar, a antecipação. Antecipação é quando você espera algo sobre um evento, sobre algo que está por vir e que vai trazer o seu interesse para aquele livro, né? Que é o produto que estamos tratando aqui. Quando você, por exemplo, é afetado por uma teoria de um autor, no caso de uma não ficção, ou algo que você diz que está para acontecer em um futuro próximo, numa obra de ficção, as pessoas vão começar a criar expectativas em cima daquilo. Quanto mais você consegue envolver as pessoas e trabalhar essa antecipação, essa expectativa, fazendo com que mais e mais eventos caminhem para que você chegue àquele clímax, aquele momento que tanto as pessoas esperam, e quanto mais aquilo ali impactar as pessoas, melhor. Você vai conseguir realmente prender a atenção do seu leitor, e por isso é muito importante que você tenha
o domínio das estruturas narrativas. Quando você começa, o estudo sobre clímax é uma recomendação também que faço aqui muito forte, e os chamados pontos de virada são pequenas colocações que estou apresentando aqui. Dado o tempo que temos aqui, também não poderíamos falar sobre todas essas técnicas, mas são citações muito interessantes para que vocês façam esse estudo, principalmente quando estamos falando aqui sobre voz ativa. Pesquisem sobre clímax e sobre esses pontos de virada e sobre todos esses aspectos que podem fazer bem para a sua obra literária. E certamente aí fazer com que os seus leitores se encantem ainda mais por aquilo que você quer escrever. Escrever 3 versões de Book Proposal. Para quem não sabe, o Book Proposal é uma síntese do seu projeto, onde especialmente aqueles que estão querendo convencer agentes literários e principalmente editoras a lançar suas obras no mercado, precisa ter aí de uma forma muito bem trabalhada. Então, no Book Proposal, você vai falar sobre o tema do seu livro, você vai falar sobre os pontos de virada do seu livro, vai falar sobre o clímax, vai falar sobre os personagens, vai falar como você divulga, por que a sua obra é viável, que tipo de aceitação, que tipo de teste você desenvolveu com seus leitores, como você se comporta como autor, como você desenvolve o seu tempo, qual é o seu objetivo com aquele livro. São vários e vários pontos que você vai deixar muito bem esclarecidos naquela proposta. É a proposta literária que vai chegar, enfim, para a pessoa disposta a investir no seu projeto e aí torná-lo viável, no caso, se você tem o objetivo, claro, de não se autopublicar, se a sua intenção primária é lançar um livro através de uma editora. Garanto que é um caminho muito complexo, especialmente para quem está começando. Hoje, e muita gente teme isso, e não é necessário esse temor, as pessoas acabam ficando com medo de de apresentar o seu livro em obras, por exemplo, fazer publicações dele, de trechos ou até mesmo a obra inteira em redes sociais de livros, porque temem que que a sua obra seja copiada. Saibam que a partir do momento que você consegue transmitir a sua identidade, você tem o seu perfil já publicado e coloca a sua obra literária ali, o seu direito autoral está devidamente protegido. E isso hoje em dia eu diria que é quase essencial para que você conquiste a viabilidade de pessoas que estão envolvidas no mercado literário e, portanto, dispostas a investir na sua obra literária. Hoje em dia, o caminho é inverso. Você não manda mais o Book Proposal sem um projeto viável. Você se mostra viável para o mercado e eles vão abraçar a sua ideia. O mercado literário vive um processo bastante complexo e hoje não é mais... e por isso eu disse também no início do vídeo que aprender técnicas literárias não é suficiente. Se você não mostrar essa viabilidade de uma forma mercadológica, você provavelmente vai ter insucesso na sua obra literária, por melhor que seja a sua ideia. Muitas vezes você não está dentro da linha editorial, os investimentos já destinados para aquela editora para aquele ano já não contemplariam normalmente o seu livro, mas se você se mostra de uma forma tão viável, as pessoas acabam dispostas a investir na sua obra. Pense nisso, é realmente muito importante que você trabalhe um Book Proposal e garanta que a sua proposta vai ser viável e não apenas grampear o seu original e mandar para a editora. Saiba que esse é o melhor procedimento para pegar as suas folhas e engavetar e nunca mais o seu livro ser lido e você acabar se frustrando porque a sua obra não teve nenhum tipo de resposta. Mapear oscilações de evento, falei um pouco sobre isso. Também aqui acabei adiantando um pouco o assunto anteriormente, quando estávamos falando sobre ritmo narrativo, né? Então, não vou me aprofundar mais tanto a esse respeito, porque já fiz aqui alguns exemplos sobre o estudo de clímax, que é muito interessante que vocês tenham, e os pontos de virada. Isso é bem legal também, que vocês tenham domínio desses aspectos, para que vocês consigam, enfim, criar uma obra onde o seu leitor se sinta à vontade durante toda a leitura.
Treinar técnicas de escrita sensorial, isso é bem legal também, principalmente para quem escreve ficção, descrever o seu ambiente. Trabalhe os 5 sentidos pelo olhar, né? Pela leitura, como costumamos dizer. Muitos criticam Tolkien, né? Pelo seu excesso de descrição, mas é impossível não sentir o ambiente que ele produz. Você se vê de fato imerso na Terra-média. A grande questão aqui é que você não torne isso um padrão indesejado dentro do seu livro, que você consiga fazer uma descrição sadia, que você consiga produzir ali os momentos certos para referenciar tudo o que vai acontecer e aquelas sensações que você quer passar para o seu leitor. Então, quando você criar uma descrição, treinar essas técnicas sensoriais, procure dizer, fazer comparações. As comparações são muito poderosas, né? O cheiro que você quer demonstrar se parece com o cheiro de quê? O som que você quer mostrar se parece com o barulho de quê? Crie as comparações, elas são muito legais também para que você transmita a ideia necessária para o seu leitor. Criar a identidade narrativa. Uma coisa é certa, isso é muito importante, não tente copiar como um autor escreve. Defina se você vai escrever em primeira ou terceira pessoa e siga o que, claro, tenha preocupação com as técnicas, sim, faça a curadoria dessas técnicas, entretanto, tenha essa preocupação de forma que você vai criar a sua identidade, você vai identificar que o seu jeito de escrever é próprio e não que você está tentando copiar um outro autor que você admira, por exemplo. Isso é muito comum, as pessoas tentam acabar copiando e acabam desestabilizando completamente a identidade narrativa que elas poderiam ter, né? E acredite, apesar disso ser algo quase inconsciente nos leitores, elas vão identificar sim a forma como você escreve e obra após obra elas vão saber que você de fato é o escritor daquele livro, né? Aquela pessoa que, nossa, ele até pode ter evoluído de uma obra para outra, mas ele não pediu para que alguém escrevesse, né? Profissionais de ghostwriter, inclusive, fazem isso de forma muito competente. Alguns deles já lançaram, alguns autores já lançaram suas obras no mercado, mas os ghostwriters conseguem ali manter a identidade daquele autor, mas nunca é algo fidedigno, né? Então, quando você consegue encantar os seus leitores com um material desenvolvido, um texto desenvolvido por você mesmo, não tem coisa melhor. Então, crie essa identidade, faça com que os leitores leiam você e tenham vontade de ler a forma como você escreve. Por fim, mapear o aprendizado macro de técnicas. E esse é um problema que eu considero crasso entre os escritores. A gente aprende muito, todos nós, me incluo nisso, nós aprendemos muito, mas não organizamos o que aprendemos. Consequentemente, quando vamos colocar isso, traduzir isso na obra literária, os resultados podem ser catastróficos. Quando você consegue entender aquilo que você aprendeu e você consegue mapear aquilo que você de fato absorveu ou que ainda precisa aprimorar, você vai saber aquilo que você precisa estudar mais, até na sua própria prática de escrita, e aquilo que você já domina e que, claro, não foi esquecido no seu livro. Você vai saber delimitar tudo aquilo que foi feito do início ao fim. Você vai saber se você usou o clímax, você vai saber se usou o ponto de virada, você vai saber se você usou uma estrutura narrativa de uma forma aceitável, correta, enfim. Você vai identificar aquelas técnicas aprendidas e vai começar a fazer uma autocrítica em cima daquilo que você aprendeu. Se você acha que você não domina aquilo, é hora de consultar as pessoas que estão envolvidas nesses aspectos, né, aquelas que ensinaram a você a fazer isso, e assim conseguir aprimorar aquilo que ainda é defasado em você. Como eu disse antes aqui também no início do vídeo, nenhum livro é perfeito, né? Apesar de dominar a técnica, você pode cometer deslizes, isso é perfeitamente normal. E é por isso que é tão importante que você nunca escreva um livro sozinho, não no sentido do ambiente que você escolhe para redigir a sua obra, mas sim
para que você tenha um acompanhamento profissional, para que seja dedicado a você do início ao fim, dizendo aquelas impressões que você não precisa levar todas com você. Você pode não aceitar, obviamente, determinadas posições, mas que você pelo menos tenha um contraponto daquilo que você pensa, para que você entenda de fato e possa refletir de forma autêntica se você está ou não indo pelo caminho certo. Tá legal? E assim nós terminamos aqui esse segundo tópico dessas aulas da Jornada do Escritor, que vão se estender aqui por essa semana e a próxima. Assim completamos essa segunda aula. Quero agradecer a você que ficou aqui até o fim. Recomendo que você veja e reveja a aula, se for o caso, e faça muitas anotações. As dicas que coloquei aqui tenho certeza que são primordiais para que você alcance bons resultados com a literatura. E digo mais, você certamente tem talento e pode desenvolvê-lo. Se você tem uma vontade real de escrever um livro, você deve desenvolver isso, você deve levar muito a sério o seu projeto literário. E não pense que é uma coisa da noite para o dia. Um livro deve ser tratado tanto como um projeto, como um produto. Se não fosse um produto, você não precisaria de dinheiro para investir nele. E um produto real em que as pessoas vão consumi-lo e, portanto, você precisa levar isso da forma mais séria possível, ainda que seu objetivo seja pontual. Trate-o como um produto, coloque toda a qualidade que você puder na sua obra literária e, certamente, o projeto A Jornada do Escritor pode ajudar você nesse sentido. Acompanhe as aulas, continue acompanhando. Ao final das 5 aulas teremos uma proposta muito interessante para todos e, com toda certeza, vai mudar a carreira literária aí de vocês ou os objetivos, ainda que pontuais, de escrever um livro, tá bom? É isso, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.